É Aglair Mariano. Seja bem-vindo, boa noite. Bem-vinda. Como é que tá o som aí, tá bom? Tá conseguindo ouvir bem? Deixa dar 19h30 pra gente começar, tá bom? Estevão Barro. Boa noite, bem-vinda. Ei, Carmen, tudo bom? Boa noite, bem-vinda, tudo jóia? Como é que tá o som aí, tá bom? Então tá bom, vamos lá. Deixa eu botar um reloginho aqui para mim não perder para não esticar muito. Bom, então, a nossa proposta hoje, continuando, né, o assunto que a gente começou na live passada, de quinta passada, sobre fibromialgia. E eu queria hoje colocar para vocês assim, o porquê da gente ter direcionado o nosso trabalho quase que especificamente para a mulher que tem esse diagnóstico de fibromialgia, tá certo? Por que isso aconteceu? Porque a gente, quando eu fui procurar terapias para me resolver, né, com os problemas que eu tinha, de ansiedade, de nervoso, aquelas coisas do perfil, né, torrão. Ei, Léo, tá bom? Boa noite, bem-vindo. O Léo aí é filhote, viu? Então, eu comecei a procurar terapias, encontrei uma que me ajudou um pouco, mas depois a minha mente, né, da área de exatas, da engenharia, comecei aquelas perguntas, né, dar um passo atrás para ver o que acontece antes de surgir os sintomas no corpo. E nesse meio tempo eu também encontrei essa questão da fibromialgia, que a pessoa que recebe o diagnóstico de fibromialgia e vai pesquisar, seja em qualquer canto que for, a respeito desse assunto, vai ficar para baixo, né? Porque você não encontra respostas satisfatórias que explicam o porquê daquilo está acontecendo dessa forma, né? Porque dores tão generalizadas, de tanta intensidade, durante longo tempo, que fármaco não resolve, várias terapias não resolvem, né? Então essa nossa busca dos porquês, como é que funciona, sabe? A gente conseguiu encontrar uma sequência de pensamentos, um raciocínio lógico que levou a fazer essa ponte, sabe? O que nós encontramos nas duas pontas dessa ponte, dessa corda? Os traumas e os sintomas físicos, né? As sensações físicas. Aí pode ser vários, é um leque, né, de sensações. E nos casos mais graves, a dor, né? Que é quando o corpo, ou a comunidade biológica, como eu gosto de chamar, está num nível tão grande de disfunção, porque eu também não uso o termo doença, eu uso o termo disfunção orgânica, ou seja, eu tenho os órgãos para funcionarem de um modo, né? Vocês não reparam a unha não, porque isso aqui foi a netinha que fez, tá? Então os órgãos são estruturados para funcionar de um modo dentro de uma faixa, né, de
de atuação, ele pode acelerar, ele pode desacelerar dentro de uma faixa normal. A gente vai e volta. Mas quando isso é intenso demais, quando acelera demais ou desacelera demais, aí acontece a disfunção desse órgão e como o corpo, a comunidade toda funciona interligada, em conjunto, então a disfunção de um órgão vai afetar todos os outros órgãos, todo o modo de vida da pessoa, né? Ah, sim, cara, já está explicado, né? Então, o que aconteceu? O que a gente encontrou na fibromialgia? Traumas muito fortes, né? Lá atrás. Eu falo lá atrás porque as pessoas que têm o diagnóstico e sofrem com fibromialgia, normalmente passa de décadas, sabe? É uma década, 2, 3, né? Então, a gente precisa encontrar esse gatilho que aconteceu lá atrás, que eu chamo de evento gatilho. O que é o evento gatilho? É aquele evento que impactou, a pessoa percebeu aquilo num grau de agressão tão forte que a comunidade biológica, o corpo, mudou a forma de funcionar. E com essa mudança, com esse impacto, a psique da pessoa muda, porque a pessoa começa a usar o pensamento para tentar evitar que aconteça de novo. Então, fica naquela gangorra, ou estado ansioso muito elevado, ou estado depressivo muito elevado. E é isso que faz acelerar demais o órgão ou desacelerar demais o órgão. Entende? Então o órgão funciona nas formas muito acima dos polos que ela tem condição de funcionar, né? Porque tudo tem, se a gente reparar bem, tudo tem uma faixa de funcionamento. Um osso, por exemplo, né? Ele aguenta determinada pancada, mas se aquela pancada for demais, ele vai quebrar. Mas se não usar também, se não usar mesmo, ficar parado demais, ele vai atrofiar. Isso acontece com qualquer órgão do corpo. Ou ele atrofiar, ou ele extrapolar na sobrecarga. Tá certo? Então, para a gente compreender, para ajudar aos amigos aí a entender esse processo, a gente criou uma analogia que é mais física para ajudar para ajudar você a se identificar, se o seu caso enquadra nesse modelo, né? Porque a gente usa o mais comum, tá certo? Existem casos que são um pouco diferentes, né? Mas no fundo, se a gente for analisar mesmo com mais atenção, acaba enquadrando nisso também. Então, para ajudar essa compreensão, vamos pensar o seguinte: imagina que você está andando numa estrada, não importa, né, qual é o destino ou o que você está fazendo, o caso é que você está andando ou vivendo. E de repente você pisa num espinho e o espinho entra profundamente no seu pé. E você anda ainda com aquele espinho machucando, anda mancando, até que num determinado momento você vai procurar um pouco de recurso para aquela dor, aí vai lá, encontra o espinho, tira, né? Trata daquele processo, daquela inflamação que começou ali, alivia um pouco, entre aspas, e você segue a caminhada sua, meio, como é que fala? Pensando, né? Porque como você pisou num espinho lá atrás, é claro que a sua atenção vai ficar voltada para não acontecer de novo, tá certo? Então isso já vai jogar seu estado ansioso lá para cima.
E outra, você não quer que nem você pise e nem as pessoas efetivamente próximas também pisem nesse espinho, tá certo? Ou nos próximos espinhos que possam, porventura, surgir na estrada, no caminho. Concorda? Bom, acontece o seguinte, que quando você tirou o espinho lá atrás, a pontinha dele ficou lá dentro, ficou muito profunda. Você não conseguiu remover aquela pontinha que ficou. E aí começa a acontecer aqueles problemas. Você está andando, aparentemente curou, aquilo não está te importando muito mais, mas de vez em quando você toca em algum lugar que aquela dorzinha vem e apresenta. E acontece de novo, e várias vezes, até que o troço inflama de vez. E aí você já não consegue caminhar mais. Então você vai parar, vai procurar para saber o que está acontecendo, que você já não está podendo mais seguir o caminho da vida que você estipulou lá, tá certo? Vamos trazer agora para a nossa realidade da fibromialgia. Esse trauma que aconteceu com você lá atrás, normalmente da fibromialgia é um evento de perda, te deixou marcas muito profundas. E aí está o diferencial do nosso trabalho para o trabalho comum, tanto da medicina quanto da área da psicologia, ou psiquiatria, ou psicanálise. Esse processo ele não é psíquico no registro real, ele é no DNA, porque todo animal que é a nossa constituição física, né, biológica, ela é animal. Todo animal que leva uma pancada num determinado local, aquela marcação ela fica registrada no DNA. É como se fosse um registro físico mesmo. E quando se aproxima daquele local novamente, o bicho, né, entre aspas, vai ficar oriçado, vai acionar um gatilho nele que não é racional, não depende, entendam bem isso, não depende só da questão racional ou da psique apenas, não é só, porque esse processo, essa percepção que a gente tem dos nossos 5 sentidos, e a gente acrescenta também no processo Miami o pensamento como um sentido. Então, nós, pelo menos por enquanto, trabalhamos com esses 6 sentidos. Toda vez que o seu pensamento for conectado com algo parecido, semelhante com aquele trauma lá de trás, é como se aquele lugar onde o espinho ficou espetado lá no fundo levasse uma nova pancada. Então vem aquela reação instintiva de novo, cuidado. Então, um exemplo mais claro, né? Você lá atrás sofreu, vamos usar agora aqui o exemplo do Covid, né? Vamos imaginar que por algum motivo alguém da sua afetividade faleceu lá há 10, 15, 20 anos atrás por uma questão respiratória qualquer, não importa qual, mas que tenha sido pelo mau funcionamento do sistema respiratório dela. Então, tudo aquilo que você viveu lá naquele evento ficou registrado, entende? Então, por exemplo, se você foi lá naquela época, vamos dizer que uma pessoa chegada a você ficou internada no hospital uns dias, você foi lá e chegou lá, você viu aquela pessoa entubada. Essa imagem, o cheiro do hospital, as pessoas, os médicos, os enfermeiros com roupa
com a roupa bem característica, um uniforme bem característico, branco ou azul, não importa, a cor da tinta do hospital, o cheiro daquelas coisas, do remédio, entendeu? Do ambiente, algum som que tivesse ali no alto-falante, aquele impacto que você teve, todos esses sinais ficam registrados. Então, você pode estar em casa, né? Vamos dizer aí, entrou esse lance aí do Covid, aí começa o negócio, afeta o pulmão, respiração, e entubar, e não sei o que tem, entendeu? Então, não é racional, entendam bem isso, não depende da pessoa ficar pensando, normalmente, a pessoa não consegue fazer essa conexão, ela racionalmente não lembra dessa marcação, desse evento lá de trás, mas o instinto dela sabe porque está marcado. Então vai haver no corpo a sensação do perigo e da ameaça. É como se você vivesse aquilo de novo. É como se outra pessoa afetivamente próxima a você estivesse com o mesmo risco, o mesmo perigo. Então toda a produção de hormônios de estresse, que é para fazer você enfrentar o predador, é o que a gente chama, né? A gente fala predador, você logo pensa num bicho, um leão, um tigre, não sei o que tem. Não. Qualquer situação de perigo que for percebida, o seu corpo, a comunidade biológica vai reagir como reagiria um predador na floresta, uma presa na floresta. No caso, a gente é a presa, né? Porque o que nós fizemos foi isso, entende? Então, voltando, você pode estar em casa assistindo um jornal, aparece no jornal a notícia, você vê alguém entubado, você escuta o cara falando desse processo todo de respiração, o seu instinto vai reagir, entendeu? Você vai começar a passar mal. Como passar mal? Mal do estresse, do nervoso, taquicardia, respiração ofegante, pode dar sudorese, né? Pode suar, transpirar muito, a sudorese. Você pode ter a diarreia. Vocês já ouviram falar do ciborro de medo, entendeu? Então, imagina isso acontecendo 10 anos na sua vida. Você quer ver outro pancada na ferida? Igual nós falamos também na live passada, eu até sugiro vocês, né, que se não assistiram ainda, assiste, né, porque é um complemento, mas tem coisas que a gente precisa repetir para o raciocínio ficar bem claro. Essas datas de aniversário, quando é aniversário da pessoa que faleceu, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, entendeu? Todos esses sinais vão acionar o seu instinto para você ficar alerta para que não perca novamente outra pessoa. E pode não ser pessoa, pode ser um emprego que você perdeu lá atrás, entende? E por que a perda ela é tão impactante emocionalmente falando? Porque o nosso instinto... Boa noite, Lucas. Ô, Lucas, tá bom? Bem-vindo. Porque o nosso instinto precisa de posse. Quais são as coisas básicas que acionam os nossos instintos de sobrevivência? Alimentação, tá certo? Eu preciso saber onde eu vou comer. Território. Aliás, eu preciso ter a comida, né? Comida, do que eu falo é comida e bebida, né? Tudo que entra, né? Respiração, tá certo? Eu preciso ter um território, que é onde é o meu domínio, e eu preciso ter parceiro genético, para a progressão da minha genética, tá certo? Isso tudo é instintivo. Então, essas três coisas, nós humanos, pensamos nisso como posse nossa.
Então, quando a gente perde alguma coisa nesse sentido, que aí sim vai afetar a segurança, põe isso na sua cabeça. Todo sintoma físico, se voltar lá atrás na causa, existe um quesito de segurança que foi acionado instintivamente. Entendeu? E a base são essas três necessidades básicas do instinto, que é sobrevivência do indivíduo e sobrevivência da espécie. Entendeu? Então, agora vamos chamar a vida, se você for muito religioso, segue muito essas religiões em que colocam um Deus que castiga, né? Então, quando acontece uma perda dessa, você, veja bem, você mentalmente você pode estar pensando até que é um castigo de Deus, mas o seu instinto está pensando que veio um predador e tirou aquilo de você, aquilo ou alguém de você. Por isso é que essa sensação de perda, ela tem também um leque muito grande, muito aberto, né? Porque no fundo, o que machuca é a gente perder. Até a comunidade física, né, nossa, quando ela é agredida, a gente vai reagir instintivamente, porque é invasão de território. Entende? O meu eu, né, vamos chamar assim, depois nós vamos fazer uma live, talvez na próxima, explicando aos amigos o que é essa diferença entre o que eu sou com a comunidade biológica que eu uso como ferramenta. Porque existe esses dois, é preciso a gente entender esses dois pontos, né, para ficar de forma lógica esse entendimento. Então, quando invade o meu corpo, e essa invasão aí é ampla, tem diversos modelos de invasão, né? Até uma pessoa que me xinga, por exemplo, ela está invadindo o meu território, entendeu? Então, se ela está invadindo, eu vou brigar para não ser invadido. Vocês estão entendendo o que aciona as emoções básicas instintivas? Quais são elas? A ira, a raiva, né? O medo, o nojo, entende? Existe uma listinha que a gente usa, né, quando a gente vai analisar o caso de alguém que resolva fazer o processo com a gente. Então a gente tem umas listinhas básicas que ajudam a gente a direcionar para a gente encontrar aonde que está essa alteração, né, onde houve esse quesito de segurança que alterou o modo de funcionamento, o padrão raiz de pensamento e de comportamento, que acelerou ou desacelerou a função orgânica que gerou o sintoma que vocês chamam de doença. Entendeu? E qual é o caso da fibromialgia? Igual a gente já explicou lá. A pessoa, principalmente a mulher, que é cuidadora por natureza, ela fica tão ligada, que começa a produzir mais células nervosas. Já é demonstrado isso, que a pessoa que tem esse processo, ela tem mais células nervosas, ela é mais sensitiva fisicamente falando. Entenderam? Por quê? O órgão pele, essa parte nervosa de receber as informações, né, as agressões, ela vai ficar mais sensível. Para quê? Para me alertar mais cedo ou mais rápido. Entendeu? Então, aí vem o processo que a gente precisa, conseguindo fazer essa relação, entendendo como isso funciona, é que a gente pode atuar, ajudar a pessoa a mudar essa percepção. Por quê?
Quando eu vivi o evento, eu tive uma reação instintiva. Qualquer um vai ter. Mas o que eu faço com isso depois do evento é que é o X da questão. Quando eu, voltando para a mulher, né? Como a mulher tem essa tendência de ser mais cuidadosa, então ela começa a usar esse parâmetro, esse acontecimento, esse espinho, como referência. Então, toda vez, todo dia, é como se ela trouxesse esse evento para o dia dela, para o dia presente. Não é racional, volto a dizer, é instintivo. Eu preciso tomar conta para que os meus filhotes ou as pessoas do meu bando não pisem no espinho que eu pisei, não sofram o que eu sofri. A mulher passa a cuidar do bando 10 vezes mais do que cuida de si. Então ela não descansa, não relaxa, não dorme. Por quê? Quando deita a cabeça no travesseiro, começa a pensar no espinho que pisou naquele dia, começa a pensar no provável espinho que vai ter no outro dia, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Vocês estão compreendendo o processo? Então, a comunidade biológica só funciona nesse momento. A gente só consegue funcionar fisicamente falando nesse momento. Mas o pensamento, esse sentido extra, né? Porque a minha visão é limitada, tá, as paredes aqui, eu não me deixa ver além disso aqui, né? O toque que eu tenho é limitado, só onde eu alcanço, né? Ou algo que venha a mim, que me toque, é que eu vou sentir. O cheiro, né? O som, tudo isso é limitado, tá certo? Mas o meu pensamento não tem limites. O seu pensamento não tem limites. Você pode pensar no passado que você já viveu, você pode pensar no futuro que você vai viver, como vai ser esse futuro. Você pode pensar que está aqui agora nessa sala, nesse quarto aqui. Você pode pensar que está numa praia, você pode pensar que está em Marte. Não existe limite para o pensamento. E é essa a questão onde a gente trabalha. Porque sem limite com o pensamento, se a gente não souber lidar com isso, tudo que você pensa, põe bastante sentido nisso. Tudo que você pensa, você é decodificado em hormônios que vão afetar os órgãos. Entendeu? Tudo que você pensa é decodificado em hormônios. Você sabe aqueles aparelhinhos de antigo, né? Vou falar dos antigos, que nós somos antigos, né? Aquelas vitrolas de disco. Como é que aquilo funciona? Tem uma agulhazinha, o disco rodando, o disco é todo arranhadinho, né? Aquela agulha de cristal, ela passando nos arranhadinhos, ela faz isso. Essa vibração da agulha é transformada em eletricidade, que vai lá para dentro do aparelho, que é transformar, mexido, né? Lê, aquilo separa as vibrações, transforma aquilo em outro modo de corrente, que vai para a caixa de som, que faz lá o alto-falante vibrar. Tá certo? Então, qual que é a origem? Uma ranhura do disco, né? Ele chama de bolachão, né? Aquele preto de vinil. A música está ali, nas ranhuras. Mas ela é decodificada de tal modo que eu escuto um som relativo àquilo. O CD é a mesma coisa, só que é de luz, né? Ele é colorido. Então a luz
A leitura da luz ali faz a diferença do que eu vou ouvir. Nós, com os nossos sentidos, é feito de forma análoga. A leitura que os nossos sentidos fazem do ambiente são decodificados em hormônios. Entendeu? Então é por isso que acontece de você estar voltando para o sono, né? Que a gente começou a falar. Você está deitada em casa, no quarto, segura, não tem perigo nenhum ali. Ei, Gabi, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Você está em casa, tranquila, deitada, põe a cabecinha no travesseiro. Para onde vai seu pensamento? Em que você começa a pensar? Essa é a questão. Então, você começa a pensar, poxa, que perigo, né? O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que ir em tal lugar, tenho que comprar isso, tenho que fazer aquilo, tenho que trabalhar, tenho que cuidar da casa, do filhote, do parceiro, da parceira, né? Vocês estão entendendo? Cada um desses pensamentos que você tiver vai ser decodificado. A sua glândula, aqui de cima, né? Tem uma glândulazinha lá, procura aí depois a pineal. Procura as glândulas que tem no corpo, né? A hipófise aqui, a timo aqui no meio do coração, sabe? Todas essas glândulas suprarrenais, você estuda aí que isso é complicado, se eu for estudar muito, ele vai ficar doido. Mas no genérico, essas glândulas produzem os hormônios dessa decodificação. Então, esses hormônios vão ativar as células. As células nada mais são do que os bichinhos vivos da comunidade biológica. Então, você está deitado na cama, mas a sua célula, a célula das suas ações, dos seus braços, das suas pernas, né, estão recebendo os comandos, os hormônios. Vai em tal lugar. Faz isso, faz aquilo, cuida do ciclano, olha o fulano, entendeu? Conclusão: você está deitada na cama, mas não está descansando. Para cada pensamento que você tiver, você vai ter um hormônio correspondente que vai comandar a célula, o bichinho, a fazer determinada ação para cumprir aquela ordem que você está dando. Aí você fala assim, mas eu não estou dando ordem nenhuma. Aí é que está o segredo. Está sim. Se você tiver os pensamentos descontrolados, você vai estar dando comandos para os órgãos funcionarem como se estivesse fazendo a ação. Não para o órgão, para a sua comunidade biológica. Elas não percebem o que você... elas não percebem o que você está percebendo. Elas percebem a decodificação que está sendo feita. Entendeu? É muito simples. É muito simples. Fecha o olho e nós já fizemos esse exercício aqui. Apaga tudo, todos os 5 sentidos e pensa só em algo que você quer fazer. Comer uma barrinha de chocolate, só pensando. Visitar uma praia, andar de bicicleta, olhar o sol nascente, olhar o sol poente, entendeu? Só com pensamento, faz isso para você ver. Você vai perceber que o seu corpo, ou jogar uma partida de futebol, você quer fazer isso? Experimenta. Você senta em frente à televisão e fica lá, assistindo um jogo de futebol. Vê se os seus órgãos não vai entrar no jogo, como se estivesse jogando. Mas você está em casa, você não está jogando. O que está fazendo isso? O seu pensamento. Estão entendendo? Então, esse cuidado, essa informação, que o pensamento é um sentido, que ele aciona os instintos, as reações instintivas. Se você pensar em algo perigoso, a comunidade biológica vai entrar como se estivesse
enfrentando esse algo perigoso. Se você colocar isso todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, toda década, eu te pergunto, seu corpo aguenta? Qual que é a resposta muito simples de ser dada? Não aguenta. Entenderam? Porque o corpo, ele é feito, ele é projetado por quem? Aí você dê o nome que quiser. Mas quem projetou isso, projetou para o corpo funcionar no presente, no lugar, naquele lugar. Os amigos que chegaram mais depois aí, essas unhas aqui é obra da netinha, tá? Não repara não. O corpo é projetado para viver no presente. Entende? No lugar que você está. Se você está no lugar, mas o seu pensamento está em outro lugar, seu corpo está vivendo 2 em 1. Se você está no momento presente, e o corpo está no momento presente. Ei, Ronélio, boa noite, bem-vinda. Se você está no o corpo, oi, Fagner, boa noite, bem-vindo. O corpo, a comunidade biológica está no momento presente, mas o seu pensamento está no passado, no espinho que você pisou lá atrás, você está vivendo 2 em 1. A comunidade biológica está vivendo 2 em 1, ela vai aguentar pouco. Metade, né? Se você, além do perigo do espinho do passado que você pisou, você está pensando nele, se estiver pensando no espinho que você vai pisar amanhã, ou pode pisar amanhã, você está vivendo 3 em 1. A comunidade biológica não aguenta, então ela vai dar pane. Entende? Vocês perdoam de eu falar assim, tão sem emoção, mas não é porque eu não tenho emoção, eu entendo o sofrimento, né? A angústia, né? O que é a angústia, por exemplo, essa dor no peito, essa pressão no peito? É essa... Ei, Júlia, boa noite, bem-vinda. A Nora chegando aí também. O que é essa que a gente chama de angústia, aperto no peito, coração partido, né? A glândula que tem aqui no meio da... A gente já falou dela diversas vezes, né? A timo. Isso aqui é tudo cheio de célula nervosa para todo lado. Entende? Então, essa compressão que é feita quando a minha percepção é dessa forma, sabe? Vai fazer isso nessa glândula. Ó. Pronto. Então, é essa sensação. Entendeu? Aí a gente fala assim, mas isso é um sofrimento, é uma emoção de sofrimento. Sim, mas para a gente compreender, para poder lidar com isso, para resolver isso, a gente precisa deixar a emoção de lado, tá certo? Porque senão ela embaça o entendimento da gente, tá bom? Então é isso, nós já temos aí meia hora. Se os amigos quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, fica à vontade aí, tá? Ninguém nada ainda? Ou sobre a fibromialgia, né, que é o tema principal que a gente está abordando hoje, ou sobre alguma outra somatização que por acaso você possa estar curioso aí, ou estar pensando a respeito, entendeu? Mas é muito importante que você entenda isso. Toda somatização. O que é somatizar? Por que a gente fala em somatização? Porque isso vem do grego, né? Soma é corpo, sabe? Então, psicossomático é da psique, do pensamento, né? Dessa área nossa, né? Que nem é material, vamos dizer assim, e do soma, o corpo, entende? Mas só que vocês precisam entender, para mexer na psique, há primeiro o trauma. Então acontece o trauma, as informações entram pela comunidade biológica, sentidos, isso afeta a psique, e esse conflito da psique volta a afetar os órgãos, entendeu? Então toda disfunção orgânica tem na sua outra ponta
ou um trauma. Ou um trauma mais forte. Quanto mais forte esse trauma, maior o efeito no corpo, tá? Tudo depende de como você lida com isso. Na hora do evento, ele lida instintivamente. Não adianta pensar nem raciocinar, não, porque vai agir daquela forma. Se te pisarem no pé, você vai empurrar, vai bater, vai xingar, né? O negócio é defender o pé. Pisada no pé é uma invasão da comunidade biológica. Entenderam? Então a reação vai acontecer muito antes de você pensar em fazer alguma coisa, vai acontecer a reação. Entendeu? Agora, o que você vai fazer com isso depois, se você vai para casa e ficar remoendo aquilo, repensando, eu devia ter dado um tiro naquele cara que me pisou no pé, entendeu? Se for ficar revivendo, porque acontece isso. O que acontece, na verdade, é que a comunidade biológica continua vivendo a pisada no pé. O cara que pisou no pé já foi embora, você já está em outro lugar, mas se o seu pensamento ficar conectado naquilo, a comunidade biológica vai ficar reagindo como se tivesse o cara pisando no seu pé. Se você entender isso, você pode fazer o processo Miami, que você vai conseguir sarar, mudar de disfunção orgânica para função orgânica normal. Entendeu? Então, o que eu queria deixar para vocês é isso, né? Quinta-feira que vem nós vamos falar mais um pouquinho. De repente eu já deixo proposto aqui para vocês. Eu vou ensinar para vocês qual é o exercício que a gente usa para identificar essa separação entre o que eu chamo de eu, né, de tutor, qual os termos que eu gosto de usar? O tutor, que sou eu, o que eu vejo, o que eu percebo, o que eu escuto, como eu interpreto. Isso é o tutor que faz. E a comunidade biológica, que vai ter dupla função. Recebe os sinais, né? E recebe depois a interpretação que eu dei aos sinais que eu recebi, ao processamento dos sinais, entendeu? De repente a gente já fica combinado aí, ficam todos convidados de uma vez. Quinta-feira que vem a gente fala sobre esse tema, tá? Nenhuma pergunta? Nada? Ninguém? Foi tudo tão claro assim que ninguém tem dúvida nenhuma? Deixa eu ver aqui. Nada. Então tá bom. Boa noite, João Henrique. A Carmen que ia perguntar sobre as unhas. É muito bom, né? Você ter netinho para pintar a unha é bom. Então tá bom. Gabi, oi tio, oi querida. Tá bom? Agradeço a todos a presença. Até semana que vem. Um abraço.